Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa TV Monteiro. No programa de hoje, vamos falar um pouco a respeito de uma das mais importantes áreas para o desenvolvimento cognitivo, que é a linguagem. Vamos ter a oportunidade também de assistir a diversos vídeos referendando o trabalho com a linguagem na Escola Monteiro Lobato, desde a educação infantil até o ensino médio. E hoje estamos com a professora Manuela Veras, professora de Redação e Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, que veio conversar um pouquinho conosco a respeito da sua área de trabalho e do desenvolvimento da linguagem. Tudo bem, Manuela? Tudo bem, Ivana. Boa tarde. Boa tarde. Manuela, quando surge a linguagem? Na verdade, Ivana, a linguagem ela surge de uma necessidade. Se a gente for voltar muito no tempo, a linguagem surgiu lá na pré-história, na necessidade de comunicação. Lógico que antes disso tinham as expressões faciais, as pessoas expressavam a raiva através dos gestos, as expressões. Mas chegou um momento em que eles sentiram a necessidade de registrar essa comunicação, além dessas expressões. Surgiram os desenhos, então, e aí ela veio evoluindo até chegar na linguagem que nós conhecemos hoje em dia. Então, na verdade, a linguagem ela é algo que vive em constante mudança. Então, daí a importância e a necessidade de estarmos o tempo inteiro exercitando, proporcionando experiências nesse sentido para as crianças, porque é nessa vivência que elas vão construindo e consolidando essa linguagem. E para que essa linguagem se desenvolva, quais são as condições sociais necessárias para que isso aconteça? Na verdade, nós precisamos desenvolver, promover essas condições. Então, assim, eu sempre digo que algo que é essencial, que é muito importante, começa em casa. Muitas vezes a criança, que a gente chama de criança pequena, primeira infância, ela faz aquelas falas que não tem conectivos, aquelas... quer água e assim, por achar bonito, porque realmente é bonito, os pais geralmente validam isso dizendo quer água. Então é justamente nessa fase de construção que nós temos que tomar cuidado, porque eles estão começando a consolidar a linguagem. Então nós precisamos nestes momentos consolidar, você não vai corrigir a criança, na verdade você vai repetir da forma que deveria ser adequada. Você quer água? Então assim, você propicia a criança já dentro de casa essas experiências, essas construções. Saindo um pouco de casa, na escola, nós vimos assim, um leque enorme de possibilidades. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de colocar para esse aspecto é a questão dos jogos simbólicos na pré-escola, que na pré-escola vocês proporcionam às crianças, eles imaginam que estão vivenciando aquilo e eles expressam diante da vivência. E o interessante é que o inusitado surge para a criança nesse momento. Então, ela tem que lidar com situações que não estavam aparentemente previstas, uma situação de brincadeira de casinha, por exemplo, onde surge um problema lá com o filho e a mãe precisa resolver. Nesse inusitado, a criança exercita a linguagem, vai consolidando, vai construindo uma linguagem que vai chegar no nível, quando amadurecer, quando ela já estiver maior, que a gente vai chamar de um nível mais complexo para a fase. Isso, e aproveitando que a professora Manuela falou sobre a educação infantil, é importante a gente deixar claro que o processo de desenvolvimento linguístico, ele é gradual, acredito que ela vai falar isso daqui a mais um pouco, e que existem sim brincadeiras e atividades que favorecem esse desenvolvimento, no sentido de ampliar o vocabulário da criança, de auxiliar a criança a se expressar com mais facilidade, a se comunicar melhor. E a brincadeira, é um recurso fundamental nesse sentido, com esse objetivo. Quando a gente pensa em brincar, em brincadeiras em crianças, para a educação infantil da Escola Monteiro Lobato, elas são quase que indissociáveis, Não existe como separar a brincadeira da infância. São tão importantes para a criança quanto o trabalho é para o adulto. Uma criança que não brinca, que não consegue se envolver, não faz de conta, ela não aprende, ela tem dificuldade em desenvolver a afetividade, E o jogo simbólico, como você falou, é uma das atividades que a gente faz na educação infantil com muita frequência, porque é quase que uma teatralização das vivências do cotidiano delas, Por meio dos jogos simbólicos, elas conseguem ressignificar os fatos do cotidiano, conseguem se comunicar com os colegas e fazendo isso por meio da brincadeira.
Então, citando alguns exemplos, jogo simbólico de casa de bonecos, jogo simbólico de cozinha, jogo simbólico de médico, todos eles têm funções fundamentais a partir do momento que a criança consegue, a partir dos recursos, né, oferecidos, assumir diferentes papéis e ressignificar situações cotidianas. E é nesse momento, Ivana, que ela vai construindo e consolidando a linguagem. A linguagem, e aí, como você falou, ela vai gradualmente construindo essa linguagem. E, como eu tinha dito anteriormente, é nesse inusitado da situação hipotética que foi, assim, promovida para a criança, que ela vai ter que se posicionar diante do novo, diante de uma situação que aparentemente não estaria previsto. Vocês fazem muitas brincadeiras de banho de piscina, da praia, né? Então, assim, do jogo simbólico de praia, né? Então, assim, aqueles momentos, eles são riquíssimos. Muitas vezes, algumas pessoas acham que ali é só uma brincadeira. E é justamente nessa brincadeira que nós estamos começando a construir a linguagem da criança. E nesta brincadeira que nós precisamos tomar o cuidado, porque é nesse momento que a criança vai consolidando a construção da sua linguagem e que futuramente vai chegar na questão da escrita. Isso. Né? E daí a importância também de o brincar ser visto como uma linguagem infantil. Né? A linguagem da criança pequena, que não se comunica convencionalmente, mas que consegue, por meio da brincadeira, se fazer entender, expressar suas necessidades, os seus desejos. Naturalmente, além dos jogos simbólicos, tem muitas outras atividades na educação infantil que favorecem o desenvolvimento da linguagem. A própria contação de história, as dramatizações, as recontagens, elas inserem as crianças desde muito pequenas no universo letrado. E isso se reflete posteriormente quando elas estão já construindo as narrativas delas, sejam as narrativas de histórias fictícias, ou os relatos mesmo, né, que são comprometidos com a realidade, relato de final de semana, relato das férias, enfim, quando elas já conseguem se apropriar, né, de contextos que fazem parte do texto escrito mesmo, isso, né, Manuela? Acho que você consegue talvez falar melhor disso. Saindo um pouco da pré-escola, quando a gente vem para o Fundamental 1, a gente já vivencia um pouco disso que você está explicando. Então, assim, na verdade, eles começam a ter contato com o universo dos gêneros textuais. Exatamente. Então, surge a necessidade de se expressar por meio de uma carta, surge a necessidade de se expressar por meio de uma entrevista, do relato de um final de semana. Eles fazem os diários na Ensino Fundamental 1. Então, assim, eles começam a adaptar essa linguagem que até então vinha acompanhando a maturidade. Então, de forma espontânea, a gente começa, vamos dizer assim, a moldar dentro da necessidade da situação, do público que vai receber, do gênero em questão. Então, assim, a gente começa a amadurecer essa linguagem que foi construída lá na pré-escola. E que, assim, eu reforço muito, a pré-escola, ela é a base para essa construção. Daí ser tão importante essa construção começar de uma forma tão efetiva como a gente vê acontecer na Monteiro. A Monteiro Lobato, ela constrói a linguagem de uma forma lúdica, mas com muita seriedade também. E isso é fundamental, porque não é à toa que nós temos alunos muito competentes. E aí, assim, nós temos todos os períodos, todos os ciclos. Quando a gente chega com alunos no ensino médio, você vê que aquela construção não é uma construção apenas do ensino médio, apenas do fundamental. Ela foi toda construída lá da pré-escola. Nós temos muitos alunos que começam na pré-escola e estão terminando no ensino médio. Isso. Então, assim, nós temos a chance de acompanhar todo esse amadurecimento que foi lá, iniciado lá na pré-escola e que a gente consolida, né, entregando para a sociedade, como a gente diz, lá no final do ensino médio. Isso. Então, vamos assistir agora a um vídeo mostrando algumas atividades de linguagem na educação infantil. Vocês estão assistindo algumas crianças caracterizadas, dramatizando histórias, né, que fazem parte das atividades dos clássicos do Maternal 1. Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho. As crianças se caracterizam, né, simbolicamente, a família se envolve bastante nesse processo e eles dramatizam na escola. Nesse momento, vocês estão assistindo um pouco dos jogos simbólicos que nós comentamos há pouco. O jogo simbólico do veterinário, o jogo simbólico do supermercado, em que nós trabalhamos a linguagem matemática também. Aí a história do Pinóquio, uma atividade do Maternal 2, e a presença da vovó Márcia, a dona Márcia, que contou a história para o neto na escola. Mais uma atividade de matemática, desenvolvendo a linguagem matemática, e uma atividade que é diária, que realmente faz parte da rotina da escola, que é a contagem de história. Né? A contagem
e a representação são fundamentais e fazem parte da rotina diária da Escola Monteiro Lobato. Agora, Manuela, me responda, todos os indivíduos são capazes de ler? Sim, a princípio sim, Ivana. Lógico que nós temos que levar em consideração aqueles casos onde existe uma deficiência, uma limitação, uma necessidade diferenciada. Tirando esses casos, o indivíduo ele é sim capaz de ler. Até porque primeiro a gente precisa compreender o que realmente é a leitura. Quando a gente fala em leitura, geralmente as pessoas pensam num texto escrito, através das palavras, verbalmente, e aí ali é a leitura. A leitura, na verdade, ela vem muito antes disso. Na verdade, quando a criança está numa situação em que ela olha para a situação e ela sabe o que falar, ela sabe como se posicionar, ela está fazendo a leitura da situação. Então, a leitura, ela pressupõe a palavra, tanto falada quanto escrita. Ela está, na verdade, assimilando o que ela está vivenciando, ela está compreendendo, decodificando, para então externar, se apropriar daquele conteúdo e externar. Então, na verdade, leitura sim, todo mundo é capaz de fazer a leitura. A leitura, essa leitura ampla, no sentido, vamos dizer assim, real da palavra. E assim, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes também a gente acha que a criança começa a ler, na verdade, decodificar os símbolos, e a gente fala assim, a criança já está lendo. Na verdade, existem etapas nessa construção da leitura. A criança, ela começa decodificando, ela simplesmente decodifica e ela reproduz através da sua fala o que ela está decodificando. Mas a leitura, ela vai além, ela vai sendo construída, amadurecida. Ela decodifica, ela apropria-se do assunto que ela decodificou, para só então ela ressignificar e externar através da linguagem. Então, a leitura, para ser uma leitura efetiva, ela precisa ter todo esse caminho. A criança vivencia aquilo ali, ela compreende, ela se apropria daquele conhecimento, daquele conteúdo, ela constrói um significado para só então ela verbalizar através da palavra escrita, falada, entende? Então, assim, é essa construção que vem da decodificação até a ressignificação do que ela decodificou simplesmente. Vamos assistir a um vídeo agora sobre a Semana Literária, um evento que aconteceu na Escola Monteiro Lobato, em comemoração também ao Dia Nacional do Livro Infantil. A nossa semana literária, ela geralmente começa com a feira de livros, né? E é o momento que os alunos vivenciam ainda mais, de forma ainda mais intensa, a questão da leitura. Então, assim, eles têm acesso a livros na hora do pátio, eles têm a biblioteca que vai ao pátio, eles não precisam, nesta semana, e simplesmente, e apenas a biblioteca, eles têm acesso a essa leitura também no pátio. Vocês estão vendo aí que eles têm, assim, eles fazem várias atividades, eles têm momentos de contação de histórias, eles têm momentos de escutar, tem os momentos onde eles escutam e depois eles contam para os colegas em sala. Então, assim, é uma semana muito rica. As crianças vivenciam ainda mais, de forma ainda mais intensa do que geralmente elas já vivenciam, a questão da leitura. Essa leitura mais complexa que a gente fala quando a criança apropria-se do que está fazendo para reproduzir. Então, você vê aí que eles expressam através de dramatizações, de desenhos. Então, assim, eles fazem de várias formas a explicação de tudo isso que eles estão assimilando durante essa semana. Nós temos aí as contações de histórias na sala de aula. Os meninos vão à sala de aula e os pequenininhos, né? Eles não estão esperando que os maiores entrem para contar. E eles entram caracterizados. É um momento assim encantador, porque quando eles entram, os olhos dos pequenos brilham, né? E eles ficam atentos e os meninos já entram encenando a história. Às vezes entram no meio de uma discussão, porque o personagem discute. Então, assim, é um momento muito enriquecedor. É uma troca, uma troca de conhecimento assim fantástica. Essa semana eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã dessa semana literária na escola. E aí, assim, ela começa com essa questão de a biblioteca vai ao pátio, as crianças vão à sala de aula, os pequenos são surpreendidos durante as aulas com essas contações de histórias. É um momento muito, muito interessante, muito intenso de leitura e produção. Todos se envolvem. E todo mundo a escola inteira se envolve, não tem como. Eu acho que da pré-escola ao ensino médio, todo mundo acaba se envolvendo, né? E na última semana aconteceu na Monteiro Lobato também o PEC, que é um projeto chamado Pense, Expresse, Comunique, e que tem um vídeo também para a gente entender um pouquinho como foi que aconteceu. O PEC, o Pense, Expresse, Comunique, como o próprio nome já diz, é mais um momento em que a escola possibilita ao aluno a oportunidade de pensar em relação à linguagem, à comunicação,
eles fazem a comunicação desse pensamento, eles externam, eles ressignificam, botam em palavras, eles produzem textos, eles fazem esses momentos como esses, assim. Então, na verdade, o próprio nome já explica, é um pensar, uma expressar, um comunicar o que está na intenção da criança. Então, assim, eles fazem produção de texto, representação de teatro, é mais um momento, assim, muito rico da escola. E a temática foi bem especial, foi história em quadrinhos, não foi? Sim, que é algo que, assim, da criança ao adulto, a história em quadrinhos, ela encanta todos, né? E, assim, se vocês olhar as expressões, as crianças estão todas, assim, numa expressão de leveza, de felicidade, e é justamente isso que a gente propõe, que a criança conceba a leitura, a interpretação, a linguagem, o amadurecimento dessa linguagem dessa forma lúdica, prazerosa, e não como uma imposição, como algo cansativo, pesado, porque muitas vezes a vontade de que a criança leia logo, decodifique, na verdade, logo, acaba tornando um momento que precisa ser prazeroso, torna esse momento cansativo, pesado, e a leitura encanta, e é esse encantamento, essa paixão. Os meus alunos dizem muito assim, Ivana, quando eu falo de leitura, eles falam, Manuela, quando você fala de leitura, seus olhos brilham, mas eu digo, gente, a leitura, ela leva a gente para onde a gente quiser. Eu digo a eles, tem algumas das histórias que quando eu vou contar, que eu digo assim, fechem os olhos, imaginem, e você começa toda aquela, né, imagine que você está num lugar, e eles viajam assim na sua contação de histórias, eles vão embora nisso aí. Então, assim, este tipo de leitura que a gente precisa assim, construir, que a gente constrói na Monteiro Lobato, flui naturalmente na Monteiro. Assim, eu sou fã dessa metodologia que a gente tem lá na Monteiro, porque essa leitura prazerosa, essa leitura que tem significado e que é ressignificada, ela é vivenciada assim, de maneira muito natural. Não é algo que é imposto, não é algo que é cansativo, não é uma leitura como uma obrigação, como uma punição, muitas vezes. Não, é uma leitura realmente prazerosa. Ela é construída na interação, na brincadeira, na reescrita quando é necessário, mas até a reescrita, inclusive a reescrita, ela é feita de forma prazerosa, ela é feita de forma leve, entendeu? E, professora, como que acontece a aquisição da escrita? Como se dá esse processo? E qual é qual a importância, na verdade, da aquisição da escrita para essa sociedade complexa que a gente vive hoje? Eu vou trazer um pouquinho para o ensino médio, porque outro dia, inclusive, eu estava conversando com alguns alunos do ensino médio e nós conversávamos justamente sobre isso. Eles disseram muito, eles pensam, né? Na verdade, acho que todos nós pensamos, educadores, pais, os alunos também, eles dizem assim, professor, hoje em dia o conhecimento ele é algo muito acessível. E aí eles falam, como é que a gente consegue, assim, vamos dizer, se destacar, consegue o nosso espaço nessa sociedade tão complexa. E eu digo muito para eles, aí é onde entra a questão da aquisição da escrita. Eu digo para eles, realmente, o conhecimento ele é algo que está aí, está posto, né? Ele está acessível a todo mundo, mas existe uma diferença entre você ter acesso ao conhecimento e você realmente se apropriar do conhecimento. E é justamente nesse momento em que eu digo a eles, é aí que vocês precisam demonstrar a competência na escrita de vocês. Então, assim, em que momento a gente vai consolidando essa competência, essa complexidade na escrita? No ensino médio, por exemplo, é aquela fase de transição onde os alunos estão, né? Eles não são adultos, mas também não são mais crianças, alguns já nem querem ser mais adolescentes, já querem estar eles são adultos. Então, assim, é uma fase que naturalmente ela já vamos dizer assim, ela já desestrutura um pouco o aluno. E aí a gente entra com... Então, assim, se você, por exemplo, pede a opinião de um aluno sobre determinado ponto de vista, nós nas nossas aulas de redação, por exemplo, nós trabalhamos temáticas, fazemos debates, a gente trabalha vídeos e a partir do vídeo os grupos, alguns se posicionam contra, outros a favor. E nessas horas é que a gente vai consolidando essa construção miúda da escrita, porque no momento em que o aluno apresenta o ponto de vista, Ivana, e ele diz assim, eu penso dessa forma, e aí a gente entra com as perguntas adequadas para construir essa consolidação da escrita. Então, assim, eu digo muito para eles, mas qual é o respaldo que você tem para ter esse ponto de vista? Baseado em que você tem essa conclusão, esse pensamento? E muitas vezes, até por conta dessa fase da adolescência, eles dizem, mas eu penso isso porque é a minha opinião. Então, assim, é neste momento que a gente faz o trabalho de mostrar para o aluno que
é importantíssimo, é essencial ele ter a opinião dele, mas a opinião dele precisa ser validada em alguma área do conhecimento. Para ela, isso. Se ele constrói o pensamento dele simplesmente num conhecimento do pessoal dele, vamos dizer assim, ainda que esse conhecimento seja fruto de estudo, mas se ele fala como se fosse apenas um conhecimento pessoal, vamos dizer assim, ele não valida segundo a ciência, segundo uma área do conhecimento, ele perde, vamos dizer assim, o poder de persuasão. E aí, neste momento, a gente trabalha com os alunos. É diferente, por exemplo, você dizer, eu penso isso porque isso acontece dessa forma. E você dizer, eu penso isso porque segundo tal área da ciência, isso acontece dessa forma. A pessoa que vai receber essa informação, ela vai enxergar uma credibilidade maior na informação que tem esse respaldo sociocultural, esse respaldo em uma área que é competente. E aí entra mais uma questão, o aluno ele tem que ser também capaz de, ele escolhe uma área para validar, consolidar o que ele pensa, mas essa área que ele escolhe, Ivana, ela precisa também ser pertinente ao que ele pensa, ao ponto de vista dele. Então, assim, ele não vai simplesmente dizer, eu penso isso porque a ciência diz tal coisa. Ele vai dizer, de acordo com a área tal, porque ela é pertinente ao ponto de vista que eu quero mostrar que é o correto. Então, assim, é todo um trabalho, entende, de construção, de percepção, e é neste momento, principalmente do ensino médio, que isso é validado. E aí a gente vai construindo essa complexidade que a gente chama da escrita. É na hora que o aluno vai escrever, por exemplo, um texto, Ivana, e eu digo muito para eles, vocês não precisam diretamente dizer, eu penso isso, vocês podem começar a sinalizar isso através de palavras. Então, no momento que eu digo para você, infelizmente, Ivana, eu já estou preparando você para o que eu vou contar, é algo que me desagrada, que eu discordo, é aguçar, entende? Esse olhar para a palavra que eles vão escolher, essa escolha vocabular é importantíssima nessa fase, não só no ensino médio, sempre, mas no ensino médio, a maturidade que os meninos têm permite que a gente trabalhe isso de uma forma mais efetiva. E aí a gente vai validando essa construção da escrita mais complexa, que a gente chama. Isso. E recentemente houve um sarau literário que deixou clara a competência escrita mesmo dos alunos do ensino médio. Nós vamos assistir a um vídeo, ele mostra o sarau com todo o enredo, poesias e textos produzidos pelos próprios alunos. Isso. Esse sarau, assim, ele é um trabalho, assim, mais um trabalho muito interessante, muito bonito da escola, e é como você disse, o que é mais gratificante porque ele foi todo escrito pelos alunos. Então, assim, todo o roteiro de apresentação, de falas, de danças, foi tudo pensado, escolhido pelos alunos. O Arthur Duarte e a Nicole, eles montaram toda essa parte escrita de roteiro e ela foi interpretada assim por vários, né? Primeiro ano, segundo ano, e tem um momento que o William, que ele é um aluno nosso do segundo ano, ele faz uma interpretação de uma parte também do texto, e aí é interessante falar que o texto por si só é extremamente competente. Se a gente analisa o texto, ele é um texto amadurecido, competente, tem essa complexidade da língua que a gente falou, e nesse momento aí, em que o William faz a interpretação do personagem Tempo, ele faz uma adaptação do que é dito, Ivana, que assim, foi incrível, e eu comentava, é muito fácil, aparentemente, improvisar, mas você improvisar com competência é complexo demais. O improviso que aconteceu, né, em alguns momentos, ele foi muito rico, vamos dizer assim, porque assim, não foi um simples improviso. Ele não simplesmente improvisou porque esqueceu o texto. Ele poderia ter decorado, memorizado e reproduzido o texto, mas como leitores competentes, como os nossos alunos, eles são muito competentes. Eu sou uma professora suspeita porque eu sou aquela professora coruja, né? Mas assim, não é sem fundamento. Se vocês pegam um texto, Ivana, de um aluno de qualquer nível, mas como eu trouxe um pouco para o ensino médio, se você pega um texto de um aluno do ensino médio, às vezes eu olho e digo assim, poxa, a escolha vocabular, a precisão com que eles escrevem, a forma como eles constroem, o pensamento que eles querem desenvolver no leitor, eles fazem isso com uma competência, assim, que muitas vezes eu digo assim, eu não conseguiria, com tanta naturalidade, colocar isso no papel. E essas
adaptações que aconteceram no sarau, que acontecem muitas vezes na parte escrita dos textos deles, elas são possíveis porque eles são leitores competentes, eles são produtores de textos competentes. É aquilo que a gente disse lá no início. Eles decodificam, eles assimilam, eles se apropriam do conhecimento e eles constroem um significado extremamente complexo para só então conseguir ser capazes de fazer essa adaptação. Então, assim, eles não simplesmente reproduziram os textos no sarau. E se tivesse sido feito isso, já seria fantástico, porque o texto é muito competente. Mas eles foram além disso. Eles tiveram a competência de usar a riqueza do texto e inovar. No momento que tem uma cena lá do sarau em que o aluno vai fazer algo e ele tropeça e ele não para, ele não fica estagnado na situação. Ele aproveita aquilo, ele faz um improviso que a gente que acompanhou toda a construção do trabalho, a gente fala assim, poxa, isso aí estava previsto. E não estava, foi uma coisa que aconteceu. E ele, assim, sabe, ele saiu-se muito bem na situação, justamente por essa tranquilidade, por essa segurança que eles têm na questão da linguagem, da comunicação, da expressão. Então, assim, esses meninos, os nossos alunos, é muito bom, gratificante você trabalhar do sexto ao médio, porque você tem a possibilidade de ver essa evolução. Então, assim, muitos desses que estão agora no médio passaram por mim aqui lá no sexto ano e a gente percebeu o quanto eles amadureceram enquanto produtores de texto, enquanto comunicadores, né, da palavra, falar da expressão corporal. Muitas vezes a gente promove trabalhos em sala onde eles expressam através da linguagem corporal. Então, assim, você vê essa construção do amadurecimento é extremamente assim, gratificante. E aí, como eu sempre digo, nós entregamos uma geração para a sociedade muito tranquilos e muito seguros de que são alunos que vão fazer, porque eles já fazem aqui e eles com certeza, Ivana, fazem muita diferença quando eles vão, vamos dizer assim, vão para a sociedade propriamente dita. Às vezes a gente tem a oportunidade de encontrar alunos na faculdade e eu lembro que eu dei aula um tempo na faculdade e encontrava alunos da Monteiro Lobato e sem querer dizer, é porque é da Monteiro Lobato, mas como eu conheço muito, assim, a fundo o trabalho da Monteiro, é muito fácil você reconhecer um aluno da Monteiro Lobato. Eles têm uma criticidade, eles têm uma segurança na expressão, eles têm, assim, uma altivez que eles se sobressaem. Eles são diferentes, eles fazem a diferença. Fazem, com certeza. Uhum. E é uma construção que é feita pela escola. Lógico, tem o mérito de casa, tem todo o investimento do aluno, do esforço, mas a escola, ela trabalha no miúdo, sabe, nessa construção. E aí, assim, a gente entrega para a sociedade esses meninos que a gente, de vez em quando, retorna e diz assim, poxa, foi nosso aluno, né? A gente tem um orgulho danado, né? Você, por exemplo, né, que foi minha aluna. Obrigada, Manu. Obrigada. E além desse momento do sarau que ficou exposto no vídeo e dessas produções, em que outros momentos os alunos podem representar a sua competência escrita? Ivana, na verdade, a competência escrita, ela precisa ser assim, propiciada um momento para isso. Então, assim, como é que eles podem representar? Não só escrita, eu vou vindo oral para a gente chegar no escrito. A gente promove debates em salas, eles colocam tópicos desses debates e em seguida a gente vai, na verdade, assim, a gente começa com coisas mais simples, eles vão registrando através de tópicos, de esquemas, de mapas mentais e depois a gente vai passando para uma complexidade maior. Então, assim, ele sai do esquema, ele diz, bom, agora eu quero que vocês transformem isso na introdução de uma dissertação, por exemplo. Então, assim, na verdade, a gente vai gradativamente. Nós não trabalhamos, muitas vezes a gente pensa fazer uma produção de texto, você chega na sala e diz assim, o tema é esse, produza um texto. Não é assim que acontece. A gente promove um debate, a gente traz todo o embasamento para o aluno, a gente faz a discussão em sala. O aluno estabelece, ele desenvolve o ponto de vista, ele busca um embasamento em alguma área do conhecimento. Nós instrumentalizamos de como se constrói uma introdução, um desenvolvimento competente, como se fecha um texto de forma competente, como se faz uma conclusão. E aí, depois de todo esse trabalho assim, minucioso, e aí sim eles passam para o texto completo. Então, assim, a gente não chega no início e já diz, vocês vão fazer um texto completo, a não ser que eles já tenham assim, todo o preparo para isso. Mas um texto, uma dissertação argumentativa, por exemplo, ela é toda construída muito assim, por partes, até chegar no final do trabalho. E aí você pegar essas produções finais desses meninos,
Você olha assim, sabe, aquela sensação assim, poxa vida, que coisa linda. É aquele texto que você enche de orgulho porque você faz, poxa vida, ele percebeu, ele conseguiu fazer uma escolha vocabular precisa, ele conseguiu fazer uma articulação que tornou o texto coerente, o texto ficou coeso, ele construiu assim, a amarração do texto, ele fez uma tessitura assim, impecável. E isso aí não é de um dia para a noite, é fruto do trabalho assim, miúdo, construído no passo a passo lá, até ele chegar na produção final. Obrigada, Manuela. Obrigada também. Quero muito agradecer a professora Manuela Veras pela participação no nosso programa. É um prazer tê-la aqui, né? Para a Escola Monteiro Lobato ter depoimentos como esses são fundamentais. E para finalizar, vamos assistir a 2 vídeos de eventos recentes que aconteceram na escola. O encontro Convivência com alunos dos 5º anos e a culminância do projeto Dinossauros com as crianças do Jardim 1 da Educação Infantil. O encontro Convivência aconteceu há poucos dias numa reserva ecológica aqui em Alagoas, né, com alguns objetivos. Um deles foi despertar a consciência ambiental das crianças, eles fizeram trilhas ecológicas, plantaram mudas. Um outro objetivo foi a interação entre eles mesmo, né, com o coletivo, partilhar de um dia gostoso com os colegas e conviver. São encontros assim, projetos assim, que a Escola Monteiro Lobato propicia às crianças do ensino fundamental e ensino médio. Aí vocês veem brincadeiras que aconteceram no trajeto. Uma aventura, um passeio gostoso que com certeza vai ficar registrado na memória deles por bastante tempo. Foram acompanhados por coordenadores, professores. Havia todo um planejamento e organização. E os alunos dos 5º anos voltaram cheios de história para contar. E agora, um vídeo com a culminância do projeto Dinossauros, que aconteceu na educação infantil com as crianças do Jardim 1, de 4 anos de idade. Eles, no decorrer do projeto, tiveram a oportunidade de conhecer várias espécies de dinossauros, curiosidades sobre eles, ouviram um pouquinho da história sobre a extinção dos dinossauros, o que aconteceu com o planeta. E a culminância foi um jogo simbólico, um pouquinho do que a gente falou agora há pouco, uma brincadeira de faz de conta. Eles brincaram de paleontólogos. Então foram escondidos fósseis no pátio da escola e eles caracterizados com os instrumentos em punho, pincéis, lupas. Eles fizeram escavações arqueológicas em busca dos fósseis de dinossauros que estavam enterrados. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo programa.